Boa noite a todos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos ver a aula número 7 da apostila, que vai falar sobre a divisão do sermão. Então, vamos falar sobre a introdução, argumentação e conclusão. E nós vamos fazer isso já com vocês, tá? Então, nós vamos fazer um treinamento aqui, usando a palavra de Deus, usando a Bíblia. Vocês podem abrir aí no livro de Atos, capítulo 20. Quem tiver a Bíblia, tudo bem. Quem não tiver, nós vamos acompanhando aqui também, tá? Só para relembrar, na aula passada nós vimos a aplicação, né? Nós vamos ter aí o pastor Hernando Dias Lopes, e ele ensina que a pregação expositiva é aquela que tem como propósito expor a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus, expor, explicar e aplicar. Então, são 3 verbos: expor, explicar e aplicar. Expor é ler a palavra de Deus, o texto. Explicar é no seu contexto histórico, cultural, fazer uma explicação da palavra. E aplicar é aplicar a vida das pessoas hoje. Qual é a relevância que tem a palavra de Deus daquela época para os dias atuais? Que ela é uma palavra sempre atual. Ela tem aplicação imediata nas nossas vidas. Amém? Nós vamos, então, começar por Atos, capítulo 20. A perícope vai ser do versículo 19 ao 32. Então, essa perícope que nós vamos ler. Eu gostaria que algum irmão lesse essa passagem para a gente acompanhar. Primeiro, para a gente situar. Aqui fala do discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Então, ele mandou que chamasse a Éfeso todos os anciãos da igreja. Então, essa palavra foi dirigida aos anciãos da igreja. Alguém pode ler, então, quem achar, do versículo 19 ao 32. Amém. Servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá há de me acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Amém. Bem, aqui nós lemos, então, esse discurso de Paulo à igreja de Éfeso, aos anciãos, tá? Aqui nós vamos destacar 3 versículos importantes. Então, nós vamos dividir o nosso sermão em 3 partes. Vamos fazer 3 subdivisões. Nós vamos marcar do versículo 20 e 27. Esse é um tópico. O outro é o 28, versículo.
e o último é o 32. Isso daí já é o meio do sermão, a divisão. Mas antes, nós vamos falar sobre a introdução. A introdução, a argumentação, que aqui já estamos falando, e a conclusão. A tese principal está no versículo, já vou explicando para vocês aqui, está no versículo 28. Qual é o tema aqui? O tema aqui é a qualificação para o ministério eclesiástico. Essa qualificação são os requisitos para a gente ter o ministério eclesiástico. Vocês lembram que Jesus falou com Pedro? Amas-me, Pedro? Ele disse, amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, aqui é isso. É uma pregação de Paulo, né? Ensinando e qualificando os anciãos a cuidarem da igreja do Senhor, das ovelhinhas. Tá? Então, nós vamos passar aqui na tela. Deixa eu só agora localizar. Eu acho que agora eu já aprendi. Ok. Vocês vão confirmando aqui se está na tela. Está bem? Está na tela já, né? Sim. Ok. Então, deixa eu pôr lá no início. No final da exposição, eu vou falar da introdução. Opa, está um erro aqui. Vou falar da introdução, da argumentação e da conclusão. Tá? E também vou mostrar o esqueleto, né? Um esquema para vocês pregarem, né? Seria interessante se quem quiser escrever 3, 4, 5 folhas, redigir, isso é bom. Por quê? Porque primeiro você vai colocar todas as ideias, vai corrigir o seu texto, e depois você vai ler e vai calcular o tempo do seu sermão. Isso é bom. Então, você pode até ler o texto, ver quanto tempo você levou nesse sermão. Obviamente, para a pregação, quando levar isso para o púlpito, vocês não levam essas 4, 5 folhas, vocês vão levar uma folhinha só, que é um resumo de tudo. Então, você vai colocar a introdução, depois nós vamos ver isso aqui lá no finalzinho, tá? Aí vocês colocam a introdução, a argumentação no esqueminha. Quando você bater os olhos nos tópicos, você vai lembrar de tudo que você escreveu, ou quase tudo. Ou, de repente, o Espírito Santo vai lhes dar outro caminho, outro norte. Por quê? Porque a pregação ela tem que ser submetida ao Espírito Santo de Deus. Nós temos sempre que orar a Deus para que Ele nos oriente. Mas isso daí é um preparo que você já faz, né? A gente tem que se preparar, como um guerreiro que vai para a luta. A gente tem que se preparar e tem que organizar, para não chegar, né, no púlpito e dar aquele branco, e agora? E ao invés de começar pela introdução, você já contou o final da história, né? Mesma coisa que contar uma piada, você já conta logo a parte final, aí já fica sem graça a piada, né? Então, você tem que organizar bem, então você monta o teu esqueminha, né? Teu diagrama, o teu esquema mesmo, né? Tuas divisões, e por ali você vai desenvolver a sua pregação. Então, vamos lá. A primeira parte do sermão é a introdução, né? Eu gosto muito de usar, aprendi muito essa sigla chamada AIDA, em marketing, propaganda e marketing. O que quer dizer AIDA? Então, A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. A introdução é a letra A de atenção. Para introduzir o sermão, você tem que despertar a atenção das pessoas, né? Depois, você vai para o interesse. Você chamou a atenção, né? Aí você vai para o interesse. Qual é o interesse? Você vai explicar a palavra e vai aplicar. O D de desejo é a conclusão. Quando você fez a boa introdução, uma boa explicação, uma boa aplicação, a pessoa vai ter o desejo, né, de seguir aquilo que você está pregando. Aí vem pelo A final de ação, que é o apelo. Aí é o convite para a pessoa, né, aceitar Jesus e seguir o caminho, se arrepender, enfim, o que você preparou no seu sermão. Então, vamos lá. Um sermão bem elaborado, ele consegue prender a atenção, a introdução dos ouvintes, promover o seu interesse através da explicação e aplicação,
e o desejo numa conclusão bem elaborada. E, como consequência, partir para a ação, que é o apelo. Então, aqui, só para entender a introdução, o apóstolo Paulo, lá no Areópago, ele viu que os gregos lá cultuavam um Deus desconhecido, mas nem sabia que Deus que era, e ele aproveitou esse gancho e falou, olha, o Deus desconhecido que vocês falam é o que eu estou pregando. Aí todo mundo prestou atenção nele. E ali ele desenvolveu a sua pregação. Qual é, afinal, a função de uma introdução? Para que serve uma introdução? Primeiro, 3 funções. Primeiro, despertar o interesse, o que a gente já acabou de falar. Ganhar a atenção, ganhar o coração das pessoas, né? Depois, anunciar o assunto. Qual é o assunto principal? Você anuncia. Olha, nós vamos falar hoje sobre isso, isso e isso. Então, estou chamando a atenção, posso contar um exemplo para chamar a atenção, né? E vou desenvolver o assunto. E também para conduzir ao corpo. Esse é o chamado elemento de transição. Depois a gente vai ver já como é que funciona isso daí, né? Então, por exemplo, nesse texto que a gente lê de Paulo, nós podemos dizer que, partindo para a argumentação, que é a própria pregação, então aqui nós subdividimos em 3 partes que nós vamos analisar, os versículos 20 e 27, em conjunto, o 28 e o 32. E aí você desenvolve o seu texto. Basicamente, a introdução é simples. E a introdução não pode demorar muito, né? Tem que ser mais ou menos de 3 a 4 minutos para você não perder muito tempo. Então, vamos ver as qualidades de uma boa introdução. Então, uma introdução, ela tem que ser atrativa. É como jogar uma pedra na vidraça. Você chama a atenção das pessoas. Aqueles que estiverem dormindo vão acordar. Então, a gente vê como é que vai fazer isso aí. Só que essa introdução, ela tem que ser coerente, né? Nós já falamos isso, né? Na internet, a gente vê muitos títulos que chamam a atenção, e quando você vê até o final, não tinha nada a ver com o título. Então, ele não foi coerente. E você não vê mais aquele vídeo, você vê quem é a pessoa que publicou, você fala, não vou ver mais, porque não é uma pessoa séria, né? Então, a introdução, ela tem que ser coerente com o que você vai desenvolver. Tem que ser até criativo para chamar a atenção. Então, ela tem que ser breve, né, de 3 a 5 minutos. Ela não se confunde com os agradecimentos nem oração, viu? Oração e agradecimento é uma coisa. Aí, quando você introduzir, você vai ver a distinção. Ela tem que ser distinta, né? Da apresentação, ela tem que ser distinta, ou seja, a apresentação do pregador é aquela parte em que o mesmo, principalmente se é visitante, olha só, quem está na nossa casa, tudo bem, não precisa falar de si. Ele saúda e se apresenta à congregação local. A introdução do sermão são as primeiras palavras da pregação propriamente dita. Aqui nós temos 2 exemplos. Então, vamos ver. A opção 1, isso aqui já é a liturgia. Apresentação do pregador, mas quem já está na casa, dispensa-se este ato. A leitura do texto bíblico, a oração, e já começa a introdução do sermão. Tem a opção 2, é a apresentação do pregador, se não for da casa, for um visitante, aí inverte a oração, leitura do texto, a introdução. Bem, mas isso daqui não precisa ficar engessado, isso daí você pode fazer de uma forma livre. Mas o importante é que fique bem claro a apresentação do pregador, né? E a distinção da introdução, porque senão a pessoa fala, peraí, ele está falando, ainda está se apresentando ou já começou a pregação? Então, quando alguém é convidado, fica falando muito da sua apresentação e tal, e de repente, ele já começou a pregação, de repente misturou tudo lá e você não sabe se ele está pregando ou está se apresentando. Então, é importante deixar bem claro uma coisa e outra. Vamos ver a estrutura da introdução. Então, a estrutura é assim, vai chamar a ideia central, né? O que é isso? Primeiro, a chamada. Eu posso usar uma ilustração, uma pergunta, uma frase ou qualquer outra coisa para servir para despertar o interesse das pessoas.
esteja relacionada com o assunto do sermão. Pode ser usada como uma chamada. Por exemplo, eu não acredito mais em Deus. Aí dá uma pausa de uns 3, 4... Isso daqui foi uma pregação que uma pessoa fez. Eu não acredito mais em Deus. E deu uma pausa de uns 3, 4 segundos. Aí todo mundo foi olhar e falou, peraí, o pregador não acredita mais em Deus? O que estou fazendo aqui na igreja? Aí depois ele diz, ele completa. Esta frase eu ouvi de uma senhora em depressão, e aí começou a introdução e já começou a pregar. Então, isso daqui é um exemplo, tá? Não precisa fazer igual. 2, a ideia central. A introdução ela vai anunciar, como a gente viu. Ele vai dar a ideia central. Em outras palavras, a verdade maior que se deseja pregar. É um resumo do que você vai dizer. Tá? Então, exemplo. Ao estudar Mateus 4, de 1 a 11, que relata a vitória de Jesus sobre a tentação no deserto, podia-se chegar à seguinte afirmação: é possível vencer tentações mesmo no deserto. Exemplo 2. Ao estudar Samuel, em 1 Samuel 17, de 1 a 54, onde fala lá da luta de Davi com Golias, pode-se dizer assim, não existem adversários para Deus, ou Deus é maior que qualquer gigante. Então, isso é uma forma, né, de introdução. Tá? Essa é a ideia central. A transição é a passagem é uma passagem natural. São aqueles elementos de coesão que você vai ligar a introdução, a ideia central, né, do que você vai dizer. Vai entrar já na divisão do próprio texto. Então, eu acho que aqui a gente já daqui a pouco... vamos lá. Então, um exemplo de introdução com essa transição. Então, três elementos, chamada, ideia central e a transição. E a transição nós vamos ver agora como é que a gente vai fazer. Então, daqui por diante, nós vamos exemplificar com que texto que o Alex acabou de ler, que é o Atos 20, 17 a 32. Perdão, nós lemos dos 18, né? Então, tem uma correção aqui. Qual é o tema dessa mensagem? O tema principal é a qualificação para o ministério eclesiástico. Tá? Então, vamos ver a chamada. Isso aqui, para a introdução ainda, tá? Então, eu vou ler aqui, vocês me acompanhem. Esses dias, eu observava 2 pedreiros trabalhando. Um era chefe e o outro ajudante. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? O trabalho do ajudante consistia apenas em fazer 2 coisas, ouvir e obedecer. O chefe lhe dizia, enche esse balde de água, e ele enchia. Prepare aquela massa, e ele a preparava. Ajuda-me a rebocar essa parede, e ele ajudava. De modo que a obra era feita com 4 mãos, 4 pés, mas apenas com uma cabeça. O papel do ajudante, de pedreiro, ilustra bem o papel da igreja na obra de Deus. Servir-lhe de boca, mãos e pés. Então, isso aqui é a chamada. A ideia central é a obra no mundo, não é a igreja quem faz para Deus, mas Deus quem faz por meio da igreja. E a transição? Isso aqui foi a introdução. A transição é a passagem, então aqui eu vou contar. Essa passagem nos mostra as 3 características dessa obra. Quais são? Aí eu falo, eu anuncio o que eu vou discorrer. Primeiro, vou pregar toda a palavra de Deus, está no versículo 20 a 27. Vou me doar pela igreja e vou confiar no trabalho de Deus. Esses 3 pontos eu vou discorrer. Tá claro até aqui? Então, aqui eu anuncio, né? Eu chamo a atenção, anuncio e já introduzo e já começo a discorrer. Então, isso aqui estou fazendo devagar para vocês verem, mas em 2, 3 minutos você já fez a introdução. E já vai começar a discorrer sobre o versículo 20 e 27. Dúvidas até aqui, não? Ok. Vamos agora, dentro desse mesmo texto, para as divisões do sermão, a nossa argumentação. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um esquema, vou mostrar para vocês um esquema provisório e um esquema revisto, um esboço. Então, após analisar esse capítulo 20, do 18 ao 32, as qualificações para o ministério eclesiástico ou ministério da igreja,
Então, eu vou atentar muito para o versículo 28. Esse é o meu cerne, é o tema da pregação. O 28 é o ponto principal. Por quê? Porque ele vai falar aqui, que eu não sei se tem uma tradução que fala para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Em outra versão, na revista atualizada, ele fala para pastorear a igreja de Deus. E quando fala dos anciãos ou não é só de pastor, então de todos que pregam a palavra de Deus, diáconos, presbíteros, enfim, irmãos da igreja que pregam a palavra de Deus. Então, aqui, ó, aqui eu fiz um esboço provisório. O meu tema é qualificação para o ministério eclesiástico. Do lado esquerdo aqui que vocês vão ver. Subdivisão. Então, primeiro, pregar toda a palavra de Deus. Ao versículo 20. Como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Então, e o versículo 27 junto, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, esse é meu tópico. Depois nós vamos discorrer como é que a gente vai explicar, aplicar, né, e desenvolver esse tema, ou, perdão, subtema. O segundo aqui, cuidar da igreja de Deus. Aqui eu fiz, mas eu não gostei desse subtítulo, eu acho que ficou melhor. Olha só, doar-se pela igreja de Deus. Eu mudei aqui, ó. Então, o meu esboço vai ser esse azulzinho aqui, ó. Por quê? Eu creio que doar é o que o versículo 28 fala. Olha só. Olhai por vós e por todo o rebanho, porque sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, aqui é uma doação de Jesus, né? Que ele morreu na cruz, ele deu sangue para nos salvar. E aí eu vou desenvolver, olha, se ele deu sangue para nos salvar, nós, como ministros da palavra de Deus, nós também devemos fazer o mesmo pelas ovelhas, né? Cuidar das ovelhas, porque Jesus falou, amas-me, apacenta as minhas ovelhas. Então, esse doar aqui fica melhor. Confiar no trabalho de Deus, é o versículo 32, que é o último. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, ele é poderoso para vos edificar e dar herança para todos os santificados. Então, aqui eu sei que o melhor pastor é Jesus. Então, eu tenho que orar e confiar nele. Ora, por quê? Porque o trabalho não é a igreja quem faz a obra, é Deus quem faz através da igreja. Essa é a grande diferença. Ok? Até aqui? Então, definida a estrutura, essa é a estrutura do meu sermão expositivo. Isso aqui é uma pregação expositiva. Então, eu já tenho as informações, eu já fiz a minha pesquisa bíblica, vou ler, vou aprofundar um pouquinho mais no estudo, né? E eu vou redigir de forma mais sucinta e simples possível, demonstrando, contudo, como o ensino da divisão tem base nesse texto bíblico, nesse texto que nós vimos agora. Agora vamos aqui um pouquinho mais, como é que fica? O exemplo, tá? Então, o primeiro tópico que nós vimos lá em cima, pregar toda a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro subtítulo. Então, o texto, não deixei de lhes pregar nada do que lhe fosse proveitoso. Não deixei de proclamar-lhes toda a verdade de Deus. Explicação. Como é que explico isso aqui? Então, o arauto fiel, que é o apóstolo Paulo, não prega apenas os salmos e os evangelhos, mas também o Apocalipse e os profetas menores. Não apenas a coroa da glória, mas também a cruz de Cristo. Não apenas sobre o poder de Deus, mas também sobre o caráter de Deus, que espera ver refletido em seus filhos. Como é que eu aplico isso aqui? Ele aplica aqui, dando um exemplo, olha assim, ó. Como o caso, certo pastor que teve de pregar um difícil sermão sobre relacionamentos cristãos. Porém, ao final do culto, pôde ver uma das mais belas obras do Espírito Santo. Duas irmãs que durante anos não se falavam, abraçadas e se reconciliando. Aí eu tenho outro versículo que eu posso usar também. Como diz 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, aqui eu vou desenvolver
Obviamente que eu já estudei um pouquinho mais, eu vou argumentar outras coisas, mas dentro disso aqui, que a palavra de Deus, eu tenho que pregar toda a palavra. Não vou pregar tudo num sermão só, mas eu estou dizendo que é importante você estudar, ler a Bíblia como um todo, e que ela tem que ser pregada toda, né? O segundo ponto é doar-se pela igreja. Alguém quer falar? Não, acho que... É que eu não vejo vocês aqui, viu, gente? Qualquer coisa, vocês dão um gritinho aí. Até aqui, tá claro? O segundo tópico, doar-se pela igreja de Deus. Aqui o versículo 28 é o cerne do sermão. Então o texto diz lá, cuidem de vocês mesmos e do rebanho que o Espírito Santo os pôs como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Qual é a explicação? Então, veja, explicação e aplicação. Esta palavra que Paulo usou para pastorear tem relação com a palavra que Jesus usou para dizer a Pedro, pastorei os meus cordeirinhos, e logo em seguida lhe dizer com que tipo de morte haveria de glorificar a Deus. Como eu vou aplicar isso? A compra da igreja de Deus custou o sangue de Jesus, mas o seu cuidado pode custar o sangue, ou melhor, o sacrifício dos discípulos, né? Aqui não precisa, o sangue não precisa derramar sangue físico, né? Isso é um sentido figurado. Então, é o sacrifício, né? É um sacrifício que é gostoso, né? Porque você vê a obra de Deus sendo realizada. Esteja disposto a derramar o seu suor, sangue e lágrimas por suas ovelhas. Então, aqui nós vamos cuidar das ovelhas de Deus. Então, esta é a explicação. E aqui você desenvolve, tá? Isso aqui é só um esqueletinho. E, por fim, o terceiro tópico, confiar no trabalho de Deus, que é o versículo 32. Agora, irmãos, encomendo-vos a Deus, quer dizer, entrego-os nas mãos do Senhor, e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, aqui, na explicação, Paulo termina a sua palavra entregando as ovelhinhas nas mãos de Deus, o sumo pastor. Ele sabia que o êxito da obra não dependia só do trabalho das suas mãos, não, mas da proteção, sustento e bênçãos das mãos de Deus. Então, ele carecia aqui de entregar para o Senhor, pedir a Deus que abençoe. Né? Que outro dia eu preguei sobre o Salmo 127, em vão vigia o sentinela, se Deus não abençoar a casa. Então, é importante você trabalhar, mas com a bênção de Deus. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E por aí vai, você já vai desenvolvendo. Né? Aplicação. O Deus que chama para a obra é o Deus que trabalha na obra. Portanto, então veja, não é nós que estamos trabalhando, não é nós que estamos fazendo a obra de Deus. Não, é Ele que está fazendo, Ele que nos mandou, Ele que nos enviou. E outra, Ele não nos enviou no meio de ovelhas, não, Ele nos enviou no meio de lobos. Lobos devoradores, ali que nós temos que pregar, para tirar as ovelhinhas no meio das garras do inimigo. Então, Deus que chama para a obra é o Deus que trabalha na obra. Portanto, ore pelas suas ovelhas, colocando-as nas mãos de Deus, para que os lobos não as devorem. Então, veja, eu estou aqui dando exemplo, mas aqui vocês podem desenvolver. Então, vocês estudaram, oraram, né? Então, é um esqueminha. Vamos lá para o esqueminha, como é que fica? Não, acho que ainda vou falar sobre a conclusão. Ah, tá. Bom, até aqui, tá tranquilo, gente? Então, vou só recapitular aqui, ó. A divisão, pregar toda a palavra de Deus, doar-se pela igreja de Deus e confiar no trabalho de Deus. Como é que eu vou concluir? O que é a conclusão? Né? A conclusão é o inverso da introdução. A introdução você anuncia o que você vai pregar. E a conclusão você faz um resumo do que você pregou. Então, ele tem também algumas funções. Então, vamos lá. Então, a conclusão, ela serve, primeiro, resumir o sermão, o ensino do que você pregou. O que você falou lá? Então, voltando lá. O que eu falei? Eu falei sobre pregar toda a palavra de Deus. Falei sobre doar sobre a igreja de Deus. Eu vou reforçar essas ideias. E também confiar no trabalho de Deus. Então, veja. É um resumo, e a conclusão ela também não pode demorar de 3 a 5 minutos, num sermão de 20, de 30 minutos. E também serve para desafiar os ouvintes e vivê-lo. E você serve para encerrar, para terminar. Então, a conclusão você vai
concluir, vai terminar. Quando você estiver acabando, a conclusão não é chegar, amém, irmãos? Então vamos ficar em pé e vamos orar. Isso não é conclusão. Isso aí acabou. Então, a conclusão não é essa forma. Nós vamos ver já já como é que funciona. Nós podemos aí também 3 elementos. Um resumo reflexivo. O que é isso? É o resumo da ópera. Então, diga algo que relembre, reforce o resumo, o ensino principal do sermão. O ensino principal aqui está no versículo 28. Para que apacentes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui tem o amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para nos salvar, né? Derramou sangue, morreu na cruz. Então, esse é o cerne. Então, vamos refletir sobre isso. Então, que Jesus deu a sua vida por nós. Então, o que nós temos que fazer pelo reino de Deus? E pregar o evangelho, né? Transmitir essa palavra maravilhosa e cuidar das ovelhas. Não é só pregar, está salvo, pronto, está salvo. Não, todos os dias orar por ela, conversar com ela, ver se ela está bem, se ela precisa de alguma oração, enfim. Né? Então, isso daqui eu estou falando como um sermão. E o desafio? O desafio não é apelo, ele pode ser feito caso seja feito após a prédica, após o término do sermão. O desafio, por sua vez, constitui esse elemento da prédica, parte do sermão. Assim como a exortação, o desafio é a chamada de atenção, é o convite, ou mesmo uma convocação, para que o ouvinte não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra de acordo com o que se ouviu na prédica. Aqui tem aquele exemplo claro, né? Não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. O ouvinte é aquele que olha no espelho, depois ele se vai, já não lembra mais como é o seu rosto. Então, a gente tem que praticar para estar sempre lembrando da palavra de Deus. E, por exemplo, esse pode ser feito de forma direta, por um meio imperativo, como vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Isso é um desafio imperativo. Ele pode ser também de forma indireta, como uma pergunta. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ou uma declaração, que essa igreja conheça, vive e pregue o verdadeiro evangelho da graça de Deus para a glória de Deus. E o fechamento? Ele encerra o discurso. É literalmente a última frase do sermão propriamente dito, quando coloca na conclusão, sendo consoante ao assunto da prédica. Pode ser um pensamento, a repetição da ideia central, que é aquele versículo 28, posso repetir, uma bênção ou mesmo outro versículo. Ok? Muito bem. Quando anunciar a conclusão, de fato, conclua. Tem gente que fala concluindo, mas depois começa a lembrar coisa, quer enxertar um pouquinho no primeiro subtítulo, no segundo, aí fica uma coxa cheia de retalhos, né? E as pessoas ficam, poxa, ele falou concluído, e já vai mais meia hora de pregação, parece que já parte para a pregação. Então, quando a gente for falar concluindo, ou se não falar concluindo, já entrar na conclusão, conclua. Então, cuidado aí. Se você tiver mais argumento, coloca no seu argumento, né, naquilo que você, nas divisões dos seus subtítulos, né, se você fez 3, coloca 4 ou 5, ou 6 no máximo, para depois não querer enxertar e voltar. Então, passou, vai para frente, ou tenta ajeitar de outra forma, mas não, quando anunciar a conclusão, termina o sermão. O que a conclusão? A gente tem que planejar. É como um piloto de avião. O Zé Luiz sabe que o Zé Luiz ele é piloto de avião, né? Quando você vai fazer um plano de voo, né? Então, eu vou sair daqui, eu vou para o Rio de Janeiro, eu tenho 1 hora de voo, por exemplo, um avião que voa a 600 km por hora, sei lá, 400, 500. Tem que calcular meu combustível. Então, meu destino é o Rio de Janeiro, São Paulo ao Rio. Então, eu calculo, eu vou chegar no Rio tal hora e eu tenho que acertar. Se eu sair sem planejar minha conclusão, para onde eu vou? Eu estou indo para Curitiba. Não, Curitiba não, fico mudando o trajeto, acaba o combustível, o avião cai. Então, eu tenho que calcular, eu tenho que chegar lá. Eu não sei se foi o Alex que falou outro dia, o sermão de trás para frente, né? É isso aí, eu começo pela conclusão, nós já falamos sobre isso.
Então, tem que ser planejado. E também ser sucinto, né? Qualquer elemento estranho na conclusão, como agradecimentos, pedida de desculpa, não faça isso, não peça desculpa em público. Né? Então, estude bem, prepare bem e fale. E não traga material dissociado do propósito do sermão. Então, porque se você, como a gente já falou, se começar a fazer a coxa de retalhos, só vai confundir o público, né? E vai tirar a beleza do sermão, vai tirar a clareza do sermão. Então, por isso, uma conclusão, ela tem que resumir, desafiar e fechar o assunto. Nada mais do que isso. Isso já é o necessário. Então, pense algo marcante, conclua a conclusão do sermão, guardadas as proporções, deve ser como o final de um bom filme. Tá? Porque um final de um bom filme que eu gosto é aquele filme Marmelada. Eles viveram felizes para sempre. Eu acho que a grande maioria gosta disso, né? O grande finale. E reforçar a ideia central do sermão. Se anunciar a conclusão, já falamos isso, conclua, né? Quando o pregador diz concluindo para terminar ou ainda finalizando, as pessoas acreditam. E mais, se preparam para mais algumas poucas frases e só. Quando a promessa do pregador não é cumprida e a expectativa dos ouvintes não é satisfeita, o que sobra é frustração, quando não irritação. Para isso, melhor que anunciar a conclusão é não concluir e não anunciar. Não, perdão. Melhor do que anunciar a conclusão e não concluir é não anunciar. Caso, porém, se anuncie a conclusão, conclua. Feche o seu sermão. Aí depois passa para a igreja, vamos ficar em pé, orar, e aí parte para o apelo. Ok? Até aqui, irmãos? Eu não sei se está na tela ainda, ou... deixa eu ver. Está na tela ainda, né? Ainda está. Ok. Agora eu vou montar com vocês o esquema, o resumo. Isso daqui que vocês podem levar para o altar. De tudo que nós vimos até agora, então, olha só. O esquema é o resumo da pregação. Como é que eu vou pregar? Então, eu não vou levar aquelas 4, 5 folhas todas redigidas, porque senão você não vai ficar lendo, senão você vai ficar perdido ali. Você vai ser tentado a ler todo o seu sermão. Então, o que eu faço aqui? Eu estou lendo aqui o Alex, teu áudio está ruim, não? Eu vi o que você escreveu aqui. Bom, então esse tipo de pregação, deixa eu ver aqui, Alex... Tá ok. Então, esse esquema de pregação, hoje vamos ver aqui, acompanhar aqui o texto. Que tipo de pregação é? Esse aqui é uma pregação expositiva propriamente dito. Aqui, o meu esquema está na própria palavra, eu só separei os versículos 20 e 27 como primeiro tópico, segundo tópico 28 e o terceiro tópico 32, eu vou discorrer. Então, o tema é a qualificação para um ministério eclesiástico. E o título? Eu deixo para o final. Aí vocês que vão me ajudar. Que título eu dou para esse sermão? Cuidando das coisas de Deus? Ou cuide do que não é seu? O que vocês acham melhor aí? Coisas de Deus. Cuidando das coisas de Deus. Eu também prefiro o primeiro. O primeiro. Cuide do que não é seu, parece um pouco agressivo, né? Mas pode chamar atenção, vocês já perceberam? Cuide do que não é seu. Geralmente fala assim, não cuide do que não é seu. Nós estamos cuidando do que não é nosso, que é do Senhor. E aí eu explico. Então, vejam, isso daí pode chamar um pouquinho a atenção, não pode? Ele não é tão sincero como o primeiro, né? Que pode dar uma distorção também de ideia. Também. Pode levar a isso. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Para dar o título. Por que o título? Porque, às vezes, o título, como na nossa igreja, ele é catalogado na internet. Então, o título é bom e ele tem que respeitar aí o tema proposto do seu sermão. A perícope, como nós vimos, Atos 20, 18 a 32, o que é a perícope? Justamente esses versículos que nós circundamos, né?
Nós escolhemos. Introdução. Então, aqui ficou um resuminho. Ó. Deus sempre levantou ministros para a sua igreja ao longo da história, tais como Pedro, Tiago, João, Paulo na era cristã, e Lutero, Zwinglio e Calvino na Reforma, e Martin Luther King, Billy Graham nos dias de hoje. Então, essa daqui eu posso introduzir também um exemplo dessa forma. Argumentação, olha só como ficou legalzinho aqui, bem... Bom, Everton. Oi. Pode ser a todos, é Clodoaldo. Mas... Deixa eu perguntar para o senhor uma coisa, nessa questão aí da introdução, na pregação expositiva, o contexto histórico ele não seria importante também? Sim. Então, veja, não vai entrar na introdução, Clodoaldo. Não? Não. Logo depois da introdução, você pode falar sobre o contexto histórico. A introdução, nós vimos agora, que serve para chamar a atenção, para anunciar o que você vai dizer, né? E desenvolver a tese e falar, fazer o elemento de ligação, o que você vai falar, e você já começa a falar. Aí entra aquilo que o Hernandes falou, Hernandes Dias Lopes. O que é a pregação expositiva? O propósito dela é expor, explicar e aplicar. Expor é leitura, você leu, você vai explicar. Aí, depois da introdução, você vai explicar. Aí, você explicando, você vai entrar no contexto histórico. Legal. Tá? Então, aí você já explica a palavra de Deus. Legal. A introdução ela serve de uma pedrada na vidraça, né? Chamar a atenção da pessoa que está dormindo, para olhar para você e falar, opa, o que ele tem para anunciar que é interessante? E aí você começa a desenvolver o texto. Tá? Então, é isso daí. Então, aqui, ó, nós temos aqui, tá certo? Tá bem, Clodoaldo? Não, obrigado, agradeço, porque normalmente eu usava a introdução já para falar do contexto histórico. Não, legal, gostei, foi um aprendizado bom para mim. Só que aqui a introdução, Clodoaldo, eu demorei um pouquinho, a gente divagou um pouquinho para pegar bem. A introdução é 2, 3 minutinhos, a pessoa nem percebe, quando você vê, você já tá explicando o contexto, tá? Beleza. É uma coisa super rápida, você pode contar um testemunho também, como uma introdução, você pode fazer uma exclamação, enfim. Então, tá aqui, ó. Eu fiz um resuminho, então dividi 1, 2 e 3. Primeiro, pregar toda a palavra de Deus, doar-se pela igreja de Deus e confiar no trabalho de Deus. Aqui eu pus o texto, os versículos 20 e 27, e... Obviamente, eu posso repisar esses versículos para ficar bem claro na mente das pessoas aquilo que eu estou pregando, tá? Eu explico, Paulo pregava toda a palavra de Deus, aqui é só um resumo. Obviamente que quando a gente estudou, quando você bater os olhos aqui, você vai lembrar de tudo que você estudou e vai desenvolver a explicação. E a aplicação, as duas irmãs que se reconciliaram. Vocês lembram que nós lemos agora há pouco? Quem se lembra? Só levantar a mãozinha aí. Eu não consigo ver tanto, né? Então, a aplicação das duas irmãs. Então, como é bom ver as pessoas se reconciliando, né? Que elas não se viam, não se conversavam, enfim. Doar-se pela igreja de Deus. O texto é o versículo 28. A explicação é pastorei as minhas ovelhas. Aqui eu posso falar também de Jesus, quando ele falou com Pedro, né? Simão Pedro, amas-me, né? Tu sabes que eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Então, a aplicação, a compra da igreja de Deus custou o sangue de Jesus, mas o seu cuidado pode custar o sacrifício dos discípulos em pastorear e cuidar das suas ovelhas. E aí, obviamente, aqui está bem resumido. 3, confiar no trabalho de Deus, é o versículo 32, que eu estou finalizando aqui a minha exposição. Eu explico, né, que Paulo entregou as ovelhas nas mãos de Deus, e o mesmo a gente tem que fazer. Então, o Deus que chama a obra é o Deus que trabalha na obra. Então, quando a gente entrega nas mãos de Deus, é Ele que está fazendo, não é a igreja que salva, é Deus que salva através da igreja. E, para finalizar, a conclusão, Deus sempre levantou ministros para cuidar da sua igreja. Hoje, Ele está te convidando para cuidar da sua igreja. Simão Pedro, amas-me, cuida das minhas ovelhas, da minha igreja. Então, aqui eu dei uma outra conotação da conclusão também, tá? Então, isso aqui é um exemplo. Então, vejam, vocês levam para o altar, quando for pregar, um resumo. Faz aqui, ó,
tipo, nem precisaria colocar o tipo que é expositivo, mas o tema, o título, a perícope que você vai ler, uma introdução resumida, uma argumentação, as subdivisões, 1, 2, 3, se for 4, 5 ou 6, você já faz divisão dos seus tópicos. E as palavras secundárias que você quiser. Um testemunho, você coloca na frente, por exemplo, doar-se pela Igreja de Deus, eu vou colocar um testemunho aqui. O testemunho de quem? Ah, vou colocar o testemunho do Jailson. Ah, do pastor Roberto. Então, eu vou colocando. Eu vou fazendo aqui uma subdivisão da minha divisão. Tá claro, gente? Deixa eu só ver aqui. Ok. Eu vou passar para vocês também, que eu prometi, de um resumo que eu fiz, eu acho que foi no dia 18 de agosto, de uma pregação. Aqui, ó, tipo de pregação, foi textual. Não sei se vocês se lembram. O título é Qual o Caminho? Está no YouTube. O tema é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A perícope é o João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí eu fiz aquela introdução, eu também, aqui eu contei um exemplo, também estou perdido, lembra que eu contei? Que vinha lá foi um testemunho meu, há muitos anos atrás, que eu vinha lá de Bertioga, entrei por umas ruas, caí em Mogi, não sabia sair, aí contei da frase do caminhão, né? Não sei se vocês se lembram. Não me siga, eu também estou perdido. Então, como é difícil estar perdido, né? Isso se reflete na vida espiritual. Que horror é a pessoa estar perdida sem Deus no mundo, né? E há muitas pessoas perdidas no mundo. Então, aí eu subdividi. Ninguém vem ao Pai senão por mim, eu inverti aqui. Ao invés de falar eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu falei ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem que vem? Jesus veio de algum lugar. Então, ele era, João capítulo 1, versículo 1, ele no princípio estava com Deus, era Deus, ele veio ao mundo para nos salvar e voltou. Então, ele veio dos céus. Então, ninguém vem. Ele não diz ninguém vai. Nós dizemos, ninguém vai ao Pai senão por ele, né? Mas ninguém vem, ele disse, senão por mim. E aí eu discorri sobre eu sou o caminho, né? Fiz alguns argumentos aqui, coloquei aqui o versículo de Isaías 55, 6 a 11, discorri sobre eu sou a verdade, fiz alguns argumentos, eu sou a vida, alguns versículos que a gente pode ler para explicar, para ilustrar, né? É importante, fundamentar naquilo que você está falando, que eu estou pregando, que eu não estou pregando por mim mesmo, não é minha palavra, isso daqui é a palavra de Deus. E a conclusão, nós indicamos o caminho que é Jesus para a salvação eterna. O Espírito Santo é que dá a convencer as pessoas disso. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ok? Você sabe que não estava sendo mostrado, né, amor? Não estava sendo mostrado, ah? Isso que você está lendo tudo não estava sendo mostrado na tela. Ah, não estava? Perdoa. Não, mas tudo bem, tudo bem. Não, eu vou colocar aqui. Espera aí só um minutinho. Desculpa, obrigado, Silvia. Eu vou colocar, é que eu tenho que jogar aqui. Então, eu vou colocar o outro de domingo passado, a mulher do fluxo de sangue. Vê se está na tela. Sim. Agora tá. Então, só um minutinho. Agora eu vou colocar, é que eu estou aprendendo com essas coisas que é novo para mim. Agora entrou, né? Sim. Então, eu vou deixar alguns segundinhos para vocês visualizarem. Então, eu falei aqui, tipo da pregação, título, qual o caminho, tá? Tema, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e vem, a introdução está aqui. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus, eu sou o caminho. Eu fiz algumas anotações, isso daqui vocês podem fazer também, mas eu pus bastante aqui só para exemplificar. Eu sou a verdade, eu sou a vida, alguns versículos, eu ponho em negrito, porque chama atenção quando eu quero ler algum versículo, tá? Porque na hora que você está no altar, você precisa bater os olhos e já identificar logo os versículos que você vai ler, tá? Então, você pode destacar em negrito, eu sou a vida e a conclusão. É simples, é só isso. É uma folhinha de papel. Não precisa levar 3, 4, 5 folhas. Não é muita coisa, tá?
Agora eu vou para o outro, que eu prometi. A mulher do fluxo de sangue. Essa é uma pregação. Está aí na tela, né? Está aí, Silvia? Tá. Tá aqui sim, tá sim. Tá. Tipo de pregação expositiva. O título, Como tocar no coração de Deus. Como tocar no coração de Deus. Tema, o fluxo de sangue. Então, é a mulher que tem o fluxo de sangue. A perícope é o Marcos de 5, de 25 a 34. Introdução, apresentar o texto. Olha só, aqui eu apresentei o texto informando sobre os tópicos que eu ia discorrer. O reconhecimento, a persistência, a fé em Jesus, eu estou descendo aqui, ó. A busca, ela veio como estava, o toque, a declaração, e aí eu concluí. Então, vejam, reconhecimento, uma doença incurável. Os sãos não precisam de médico. Aí eu citei Marcos 2,17, dos fariseus, né? Eles se achavam bons, eles precisavam, eles estavam doentes, mas eles se achavam que eram ótimos, não precisavam de nada. Então, Jesus não veio para eles, ele veio para aquele que precisa, para aquele que reconhece, né? A persistência, nunca desista. Então, ela não desistiu, 12 anos sofrendo ali, ouviu de Jesus, correu atrás. Falamos sobre o fracasso, sucesso, vai ter com a formiga aqui, exatamente o que foi pregado. A fé em Jesus, sem fé é impossível agradar a Deus, que ela teve fé, e é o mesmo que a gente tem que ter nos dias de hoje, nós temos que ter fé. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, Jesus está vivo até hoje, acontece da mesma forma. A busca, ela veio como estava, ela tinha pecado, às vezes a pessoa quer largar o vício, não consegue, mas venha com o vício e tudo, né? O toque, tocar o coração, devemos chegar dessa forma humilde, tocando nas orlas de Jesus, como ela tocou, né? Isso toca o coração de Deus. E a declaração, são duas declarações, a verdade pela mulher e a declaração de Jesus. Então, da verdade da mulher é que ela tem que confessar. Se com a tua boca creres e com o teu coração, né? A tua boca confessares, né? Com o teu coração creres. Então, é isso, nós temos que abrir a boca e confessar a Jesus. Abrir o nosso coração para ele. Então, essa é a declaração da verdade, ela contou toda a verdade. E aí veio a declaração de Jesus, ele falou duas coisas, né? Ele curou a mulher, a tua fé te salvou. Além da cura, ela foi salva. Então, foi a declaração de Jesus. É a conclusão. Qual é o fluxo de sangue seu? Hoje a gente faz uma analogia, né? Pode ser um desemprego, pode ser uma empresa, pode ser uma outra doença qualquer, uma relação de pais e filhos, e marido e mulher. Né? Então, é isso aí. Não é fácil, gente? O que vocês acharam? Vou fazer o primeiro, aí depois eu te conto. Eu só vou desligar aqui o áudio, a gravação, e aí a gente bate o papo, tá? A gente vai para as perguntas. Só um minutinho.